Como fazer o jejum de 21 dias e o que a Bíblia nos ensina sobre o jejum? Lá em Mateus 4, versículo 4 diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe um erro, gente, muito comum quando a gente fala de jejum, porque algumas pessoas pensam que jejuar é apenas ficar sem comer. Mas, na verdade, o jejum bíblico não é só passar fome, é sobre abrir espaço para Deus, é sobre um tempo de intimidade, de profundidade espiritual. O jejum é uma decisão voluntária de renunciar a algo que alimenta a carne para fortalecer o espírito. É um tempo separado ali de maior intimidade com Deus, de oração, leitura da palavra, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, se você deseja fazer um jejum de 10, de 5 dias, de um dia, de 21 dias, saiba que ele não precisa ser igual para todas as pessoas. Deus conhece a sua realidade, sua saúde, sua rotina e também o propósito que está em seu coração. Talvez o seu jejum seja abrir mão de se alimentar um período apenas do dia ou passar 24 horas, entendeu? Para outra pessoa já pode ser um período mais longo. Aí tem gente que faz jejum de redes sociais, jejum de séries, jejum de várias outras coisas, né? Mas o mais importante não é aquilo que você abre mão, mas aquilo que você faz com o tempo e com a atenção que foram separadas para esse período. Porque não adianta nada você passar um dia sem comer, mas você está xingando, você está o dia todo vendo TikTok, você está totalmente disperso, entendeu? Então, durante o período do jejum, você tem que estabelecer um propósito. Pergunte a Deus assim: por que eu estou jejuando? Qual é o propósito? Pode ser uma direção, pode ser um fortalecimento espiritual, uma resposta que você está esperando, restauração da família, cura emocional, libertação de algum pecado seu, ou simplesmente para buscar um tempo de mais qualidade e intimidade. Mas é muito importante que enquanto você jejue, você faça o quê? Ore mais. Separe períodos durante o seu dia para você orar. Leia a Bíblia, leia e medite na palavra, não é apenas ler por ler, entendeu? Anote aquilo que Deus está falando ao seu coração, porque você vai estar mais sensível quando Deus quiser falar com você através da palavra dele. Evite discussão, murmuração, tudo aquilo que alimenta a sua carne, entendeu? Fofoca. Então você vai praticar mais o amor, o perdão, a generosidade. Nesse último propósito que eu fiz de 21 dias, o Senhor trouxe ao meu coração duas pessoas que era para eu entrar em contato e fazer as pazes com elas. Não porque eu fiz algo de errado, na verdade, elas que me machucaram, mas aquilo estava me atrapalhando de alguma forma, a minha intimidade, e o Senhor trouxe a minha memória, e eu fui e falei com as pessoas e ficou tudo bem, entendeu? Então, o Espírito Santo, nesse período que você está jejuando, vai te mostrando as coisas que você precisa consertar, o que você precisa abrir mão, e é muito importante você estar atento à voz de Deus. Aí vamos lá para o famoso jejum de Daniel, que eu também já fiz e muitas pessoas fazem, né? Inspirado lá no capítulo 10 de Daniel. Então, durante 21 dias, Daniel se absteve de alimentos considerados agradáveis ao paladar, como carne, comidas especiais ali, e manteve uma alimentação simples enquanto ele buscava ao Senhor em oração. E hoje, a gente adapta esse princípio consumindo durante o jejum de Daniel somente frutas, legumes, verduras, coisas naturais. Evita doce, alimentos industrializados, excessos. Então, qualquer tipo de excesso, glutonaria, não existe uma regra única, tá? Mas o foco é manter a simplicidade e uma consagração diante de Deus. Evitar coisas prazerosas durante esse tempo, né? E você precisa se lembrar que o jejum não serve para convencer Deus a fazer algo para você. Deus não é movido pela nossa fome, mas sim pelo nosso coração. Então, o jejum transforma muito mais quem jejua do que as circunstâncias ao seu redor. Você vai ser transformado, entendeu? Você não muda Deus. Quem muda é você. Se você terminar esses 21 dias apenas tendo perdido alguns quilos, feito uma dieta, você perdeu o seu propósito, porque tem gente que acha que jejuar, eu vou fazer um jejum, estou precisando mesmo perder alguns quilinhos, mas o jejum não é sobre isso. Você precisa terminar o jejum conhecendo mais de Deus, ouvindo mais a voz de Deus com clareza, tendo o coração mais parecido com o de Cristo. Então, aí sim o jejum cumpriu a sua missão. Eu vou te dar um desafio aqui. Você vai separar alguns minutos e vai perguntar ao Senhor qual área da sua vida ele deseja transformar.
nesses próximos 21 dias, se você for fazer o jejum de 21 dias. Se você for fazer de 10, de 2, você vai orar e pedir orientação ao Senhor, tá? Escreva o seu propósito, entregue esse tempo completamente nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai começar a fazer dentro de você, antes de fazer mudar as circunstâncias ao seu redor. Então pare de pedir ao Senhor para que Ele mude tudo ao seu redor e comece a pedir a Deus para mudar você, para que você esteja pronta, preparada para aquilo que Ele tem separado. No jejum de Daniel que eu fiz junto com o pastor e outras pessoas, até hoje a gente colhe os frutos, né? A mudança da nossa igreja, a gente foi para um espaço, de um espaço muito pequenininho para um espaço muito maior. A gente viveu experiências sobrenaturais onde o Senhor abriu a nossa visão, nos mostrou coisas que iriam acontecer no futuro, se revelou para irmãos em sonho. Então, assim, Deus faz, gente, Deus faz. Basta a gente também mortificar a nossa carne, vivificar o nosso espírito, começar a se consagrar mesmo a Deus, entendeu? Porque o Senhor quer isso de nós, quer um tempo de qualidade, de intimidade. Então, eu espero que nesse vídeo aqui eu tenha clareado a sua mente, independente do tipo de jejum que você vai fazer, mas que seja para a glória do Senhor, que seja para o seu fortalecimento espiritual. E eu tenho certeza que nesse ano ainda você vai colher os frutos desse propósito que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você já fez algum tipo de jejum, se tem algum testemunho. Me segue lá no Instagram, @naenehoip. Deixa seu like aqui e se inscreve no canal, tá bom? Beijo e até a próxima reflexão.